Graças a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Graças a Deus que já nos deu vitória através do sangue puro de Jesus, aleluia, na cruz do Calvário. Graças a Deus. Glória a Jesus. Cumprimento a todos os irmãos e irmãs na mais perfeita paz do Senhor. Deus lhe abençoe, meu irmão, minha irmã, sua vida, seu lar, sua família. Comentem aí, irmãos, como é que está o áudio, aleluia. O fundo musical está muito alto. Glória a Jesus, eu estou sem retorno, mas eu creio que Deus vai preparar aqui, glória a Jesus, um melhoramento aqui no equipamento que estamos usando, amém? Para poder fazer transmissão com os irmãos, aleluia. Graças a Deus. Deus abençoe a irmã Vanessa. É uma maravilha, né? Saber que está bom o áudio. Isso é maravilhoso, amém? Irmãos, nós vamos aqui fazer uma live. Amém? Já estamos fazendo uma live, né? E nós vamos tratar a respeito do tema, esse tema que você viu aí, que está no texto vamos assim falar no título, né? Crentes caloteiros. Eu confesso aos irmãos que esse estudo aí foi aplicado agora dia de sábado passado na congregação a qual estamos como responsável. Amém, Jesus, estaremos aqui, glória a Jesus, fazendo a aplicação do mesmo. Glória a Jesus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, eu creio. Glória a Jesus que vamos aprender um pouquinho mais com o nosso Salvador Jesus. Deus abençoe a todos os irmãos que já se fazem presentes na live. Amém, Jesus. Vamos ao que interessa. Glória a Jesus, vamos aqui fazer o uso da palavra do Senhor. Você que tem a sua Bíblia aí, irmão, irmã, pegue ela para nós assim meditarmos um pouco e examinarmos, aleluia, as Escrituras Sagradas. Amém. Deus abençoe a irmã Denise, a nossa irmã, glória a Jesus, Suzy, a nossa irmã Gideci, enfim, todos os irmãos que estão presentes, que estão se aproximando, estão adentrando agora. Que Deus abençoe a sua vida, seu lar, sua família, glória a Jesus. Vamos lá, irmãos, pegue a tua Bíblia, glória a Jesus. Eu peço algum moderador, Deus abençoe o pastor Adriano, glória a Jesus, né? Felicidades ao irmão recém-casado, maravilha, que benção. Peço algum moderador que coloque a passagem a qual nós vamos meditar. Eu vou estar fixando aqui a mensagem, ou seja, o versículo, que algum dos moderadores, se assim o colocarem. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 6, verso 9. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 9. Graças a Deus, a irmã Denise já veio colocar aqui, louvado seja Deus, mais ou menos ali a citação. Louvado é o nome do Senhor a respeito do tema desse breve, vamos assim dizer, pequeno estudo. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus que estaremos aqui tratando. É porque hoje está moda, irmã Denise. Muitos, louvado seja o nome do Senhor, comprar e não pagar, né? Hoje muitas pessoas veem isso como normal. Algo que não vai trazer interferência na salvação da alma, mas nós vamos ver na Bíblia se isso vai trazer condenação sobre aqueles que fazem ou não. Irmãos, o nosso foco aqui não é estar julgando ninguém, amém? Mas estarmos como que chamando a atenção, trazendo ensinamento, porque falo eu, na posição a qual estou, aleluia, a confiança que o Senhor Deus tem colocado sobre as minhas mãos está em apacentar, orientar, doutrinar. Então a palavra por si só, ela vai julgar, ela vai trazer ali no mais profundo a revelação. Glória a Jesus. E se porventura eu, você, nós nos encontramos em falha, em falta,
perante a reta justiça do Senhor. O que nós devemos fazer, meus irmãos, é colocar nossa boca no pó, se humilhar, chorar aos pés do Senhor, confessar o nosso pecado ao Senhor e largar o pecado, para que assim, irmãos, possamos ser lavados nas misericórdias do Senhor, para que o sangue do Cordeiro venha nos limpar, glória a Jesus, e possamos estar como bem-aventurados, para nós adentrarmos no céu. Porque a Bíblia revela, meus irmãos, que o céu, ele é tomado pelo esforço. O esforço daquele que ora, o esforço daquela ou daquele que busca, se humilha, que jejua, que nega a si mesmo. O céu é tomado pelo esforço, o esforço daqueles, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que se arrependem, confessam as tuas culpas, glória a Jesus, e almejam viver uma vida reta, uma vida piedosa, uma vida que venha louvar, engrandecer o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Então vamos meditar Epístola 1 de Coríntios, no seu capítulo 6, verso 9. Assim diz as nossas Bíblias. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? É uma pergunta, hein? Vamos reler. Vamos ler uma segunda vez. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Senhor Deus e eterno Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, esse pequeno ensinamento, essa meditação para a nossa vida, porque Mateus 4,4 bem fala, Senhor, que não apenas do pão vive o homem, mas de toda a palavra, meu Pai, que sai da vossa boca. Então nós cremos, meu Pai, que esta palavra é alimento espiritual para a nossa vida. Venha nos alimentar, meu Pai, porque estamos famintos por esta palavra. Venha saciar, meu Pai, a nossa sede, meu Pai, porque estamos sedentos por esta palavra. Ó Rei da Glória, se conosco. Nos ajuda a vencer, nos ajuda, meu Pai, a estarmos firmes na tua palavra, na tua doutrina, para que possamos entrar no céu e receber a coroa da salvação. Segurai nas nossas mãos, Senhor, e não deixai que venhamos, meu Pai, perecer na condenação do inferno. Abra os nossos olhos e nos ajuda a ser fiel para a tua glória. Amém, Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, conforme já falei, glória a Jesus, muitas pessoas, elas não têm a visão, elas não enxergam, aleluia, esta ação, irmãos, e muitas vezes comprar e não pagar. Muitas pessoas, elas não veem mal nisso, né? Que mal tem nisso? É uma mínima coisa. Glória a Jesus, isso não vai trazer nada, não vai interferir na minha salvação. Irmãos, vamos pela lógica não do pensamento do homem, que é falho, meu irmão, é falho, minha irmã. Mas vamos pela lógica da revelação bíblica. A maior revelação que nós temos é a palavra. Amém? Se nós formos observar Salmos, capítulo 119, no seu verso 105, vai falar que lâmpada para nossos pés é a palavra do Senhor. É a luz que vai iluminar o nosso caminhar na presença do Senhor. Então nós precisamos, meus irmãos, glória a Jesus, da palavra. Glória a Jesus, para nós nos orientarmos, o Espírito Santo nos orientar em como nós devemos nos comportar, em como nós devemos andar na presença do Senhor. Porque a nossa regra de fé, meus irmãos, e prática é a palavra. Nós precisamos examinar as Sagradas Escrituras, glórias a Deus e aleluia, para nós não sermos iludidos pelas falácias do falso profeta, pela falácia do falso evangelho que vem aparentando ser justiça, mas que lá por trás, irmãos, é lambança, é coisa errada, é coisa que as pessoas observando e vivendo conforme esse evangelho anátema vai ser condenado se não se converter.
Então, pela lógica da revelação da palavra, nós podemos observar que à medida que as coisas vai se aproximando, vai se andando, irmãos, aleluia, o caminho vai ficando mais estreito, a porta do céu vai se estreitando cada vez mais. Ao modo que o final do tempo vai se aproximando, meu irmão, minha irmã, as coisas vai ficando mais difícil. Amém? As coisas vai se estreitando cada vez mais. Então Satanás, ele sabe que a cada momento que vai se passando, irmã Gideci, glória a Jesus, o diabo sabe que as coisas estão ficando mais apertadas, né? Porque ele sabe o fim que vai resultar para ele e os anjos caídos, que é o lago de fogo. Então Satanás, ele não quer ser lançado lá só. Da mesma forma, meus irmãos, que ele arrastara consigo uma terça parte dos anjos, ele está fazendo todas as suas manhas, as suas ações ali para poder arrastar após si, glória a Jesus, todos através da porta larga, pelo caminho espaçoso, pelo caminho largo, e a Bíblia diz que é o caminho largo que vai conduzir as almas à condenação eterna. E foi Jesus quem falou, meus irmãos, que o aumentar do pecado fará com que o amor de muitas pessoas venha a se esfriar. Quando falo amor se esfriar, meus irmãos, é o primeiro amor. Sabe aquele amor que quando a pessoa pela primeira vez aceita Jesus, aquele amor, a alma do homem e da mulher transborda, aquele almejo em tua vida, em falar aos quatro cantos da terra, a respeito daquele a qual na cruz do Calvário tomou sobre si as nossas dores. Olha que tremendo, aquela fome, meus irmãos, em falar de Jesus, em anunciar Jesus ressurreto, aquele que dos mortos ressuscitara, glória a Jesus, para trazer salvação à nossa vida. Veja como é a vida do novo convertido, irmãos, o desejo de orar, o desejo em andar reto na palavra, o desejo de viver uma vida santa, uma vida transformada. Então, muitos, depois que aceitaram Jesus, o tempo vai passando, as coisas vai andando, ao invés da pessoa se firmar, ele está se deixando levar, ao ponto de esfriar na fé, ao ponto em se deixar levar pela preguiça espiritual. Quantos hoje não têm mais aquele mesmo amor a qual tinha quando iniciara a sua caminhada na fé? Quantos hoje, meus irmãos, não têm mais aquele amor inicial, aquele amor desde quando aceitaram Jesus como Senhor e Salvador? Então, a cada momento, o pecado está aumentando e o amor na vida de muitas pessoas está se esfriando, está se acabando. E olha que a Bíblia manda, meus irmãos, nós amarmos ao Senhor com todo o nosso pensamento, com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, nós devemos amar ao Senhor. E a ação em amarmos ao Senhor, um sinal que estamos amando a Deus, é quando nós guardamos os seus mandamentos. Jesus falara, se nós amamos a Ele, nós guardamos e obedecemos aos seus mandamentos. E vamos ser amados pelo Pai. Mas podemos ver que as coisas estão andando, o pecado está se alastrando cada vez mais na face da terra, e as pessoas, elas não estão mais nem aí para aquilo que a palavra ensina, para aquilo que a palavra exorta. Se você for observar, irmãos, as pessoas, elas querem usar meios ou métodos para poder trazer uma justificação para o teu pecado. Quantas pessoas hoje estão pecando, vivendo uma vida no pecado, e quando são repreendidas, quando alguém ali é levantado para chamar atenção, aquela pessoa quer alegar que está vivendo no tempo da graça, quer usar o termo graça para poder viver a sua vida no pecado, quer usar do termo graça para viver a sua vida do jeito a qual ele, nos seus achismos, acha que está perfeito, acha que está maravilha. Então, quando nós adentramos nessa questão daqueles que compram e não pagam, acontece da mesma coisa. Porque muitos irmãos acreditam, eles têm essa fé, essa convicção que é uma fé falsa, em que se muitas vezes comprar, não pagar, isso não vai interferir, não vai causar prejuízo espiritual. A Bíblia revela para nós tudo quanto o homem semear,
ele vai colher. Uma vez que a pessoa adentra nessa questão, em comprar e não pagar, a pessoa está se enquadrando, meus irmãos, conforme nós lemos aqui na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Então, uma vez que a pessoa ela compra e não paga, ela está se portando como injusta. Ela está se portando como uma pessoa que está contra aquilo que é justo, contra aquilo que é reto, contra aquilo que vai fazer, glória a Jesus, algo como que é agradável a Deus. Então veja, que quando alguém compra e não paga, eu posso afirmar para você pela palavra que isso é pecado. Amém? Mas tem algumas observações a serem feitas. Porque algumas pessoas, irmão, já vamos adentrar nessa questão, elas compram, muitas vezes acabam não pagando, por quê? Porque às vezes acabou perdendo o serviço. Amém? Fez uma compra ali, parcelou alguma coisa para pagar em tantas vezes, né? E aí, trabalhando ali, graças a Deus está firme, do nada ali, quem sabe perdeu o serviço, está desempregado, glória a Jesus, e agora como é que vai pagar as contas? Nesse caso, irmãos, Deus é compreensível, amém? Isso, nesse caso que eu estou citando, tudo bem, são imprevistos que acontecem, amém? Imprevistos acontecem e muitas vezes nós não aguardamos. Eu confesso para vocês que eu não sou muito chegado, irmãos, está comprando muita coisa parcelada, não. Amém? Um exemplo, tem pessoas que exageram com a questão do cartão. Eu costumo falar que o cartão de crédito, irmão, é um empréstimo. Porque você está tomando um valor emprestado para você comprar no parcelamento, aí você fica devendo para o banco. E sempre quando é comprado ali parcelado, você vai ficar devendo, a compra é um valor mais alto. Porque tem as taxas, tem os juros, amém? Nada contra, eu uso o cartão, tenho cartão de crédito, eu uso, mas tem que ter cautela. Porque nesse caso que eu acabei citando para os irmãos, Deus é compreensível, Ele sabe que se a pessoa não vai pagar ali é porque faltou trabalho, faltou dinheiro, faltou serviço, faltou ali, né, a condição para poder pagar, mas o desejo dela é pagar, quitar suas dívidas. Agora entra, meus irmãos, um segundo ponto. O segundo ponto tem pessoas que elas têm condição, têm dinheiro, têm o valor para pagar, amém? Vai lá, faz uma dívida, compra alguma coisa, ele tem a condição para pagar, vai lá e não paga. Amém? Está errado. Então toda pessoa que faz dessa forma aí, meu irmão, minha irmã, está agindo como injusto. Tem também uma terceira posição que eu desejo citar com os irmãos. Qual é? Tem pessoas que elas não têm a condição de comprar. Amém? Não tem condição, não está trabalhando, não tem dinheiro, não tem recurso nenhum. E inventa em fazer, glória a Jesus, né, dívidas, comprar algo. E muitas vezes fica devendo, não paga. Então, essa terceira posição, irmãos, se dá a questão das pessoas que já vai comprar algo sabendo que não vai pagar. E sabendo que não vai pagar, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Sabendo que não vai pagar, não paga porque não tem condição. Então, é uma terceira questão a ser observada. E o pior da questão, meus irmãos, que tem pessoas, presta atenção, que tem esse pensamento. Ah, mas é porque o meu irmão, a minha irmã, né, ele vai deixar para lá. Irmãos, isso aí é um mau costume que deve ser cortado pela raiz. Como é que eu não tenho condição, irmão, em comprar algo, eu vou comprar algo na mão do fulano, ciclano, ou fazer dívida com o Beltrano, sendo que eu não tenho a condição para pagar? Aí já vou com o pensamento, não é porque é o irmão, minha irmã, vai deixar para lá e vai ficar por isso mesmo. Irmão, quem é justo, por mais que no momento não tenha condição de pagar, amém? Ele vai fazer um esforço para poder pagar.
Ele vai ir ter com a pessoa para poder ali dar um jeito, fazer um acordo, mas pagar. Mas tem muitos que não. Já tem a intenção, porque o irmão vai deixar para lá e vai ficar por isso mesmo. Aí quando pensa que não, já está fazendo com outra pessoa, age da mesma forma, deixa para lá. Quando pensa que não, já está fazendo com outra pessoa, e isso se torna um mau costume. Então, dentro da igreja pentecostal do Filho de Deus, não se deve ter tais coisas. Porque o regulamento interno, meus irmãos, vai contra a todos aqueles que fazem dessa forma. Conforme falei, o nosso foco aqui não é estar julgando A ou C. O nosso foco aqui é expor a Bíblia, a verdadeira doutrina, a glória a Jesus, para nós andarmos na luz como Cristo é a própria luz. E se nós estamos em Cristo, glória a Jesus, nós temos luz em nossa vida. Então eu afirmo para você que o ato e efeito em comprar e não pagar, isso é injustiça aos olhos do Senhor Deus. A pessoa está sempre injusta. E Paulo, cheio do Espírito Santo, ele está tratando desse assunto. Que os injustos não vão herdar o reino dos céus. Quem compra e não paga, meu irmão, está nessa lista dos que vão herdar condenação. Amém? Então nós devemos, irmãos, honrar com os nossos compromissos. Eu afirmo para você que todo aquele que compra e não paga, ele ou ela está ferindo 3 princípios da palavra. Anota aí, você que tem uma caneta, anota isso que eu vou falar. 3 princípios da palavra são feridos quando você compra ou eu compro e não pago. Amém? E esses princípios, quando são feridos, aleluia, você está, aleluia, entristecendo o Espírito Santo de Deus. Ponto 1. Quando uma pessoa ela compra e não paga, ela está ferindo o princípio da honestidade. Amém? Ponto 2. Quando uma pessoa compra e não paga, ela está ferindo o princípio da justiça. Ponto 3. Quem compra e não paga, quando observar desses 2 pontos que já falamos, vai ferir o princípio do bom testemunho. Ou seja, Deus é justo, irmãos. Quando nós falamos que Deus é justo, nós estamos tratando Deus como sendo justo. Deus é justo, é uma qualificação que Deus tem. Então, nessa qualificação que Deus tem dele ser justo, ele requer que eu, você, nós sejamos também justos. E uma vez que nós agimos como justos em tudo, nós vamos agir, irmãos, como honestos. Porque o nosso foco não é querer nada de ninguém. Nosso foco não é querer tirar proveito do próximo. Porque aqueles que fazem dessa forma estão agindo como injustos. Então, quando nós lemos esse versículo, Epístola de Coríntios, capítulo 6, verso 9, nós estamos tratando a respeito do povo em Corinto. Muitos ali, meus irmãos, eles viviam um modo, vamos assim dizer, viviam uma vida no pecado. Viviam uma vida contrária aos preceitos de Deus, viviam uma vida contrária às normas da palavra do Senhor. Eles viviam contrário. E o que me chama a atenção é que aquele povo, eles pensavam que vivendo desta forma, eles iriam herdar o céu. O tanto de pessoas hoje, meus irmãos, que vivem nesse mesmo pensamento do que aquele povo de Coríntios. Vivendo a sua vida no pecado, pensando que vai herdar o céu. Tem muitas pessoas que levam ainda esse mesmo pensamento. Compra e não paga. Faz dívida no fulano de tal, no ciclano, na bodega de fulano, no supermercado tal, não paga. Está com o nome sujo. É visto como caloteiro, amém? É visto como caloteira. É visto alguém como um mal pagador. Então, irmãos, a Bíblia fala que somos rodeados por uma tão enorme nuvem de testemunhas. As pessoas elas estão a nos observar. Veja se nós, dando bom testemunho, Satanás já acusa. Imagina se nós formos comprar algo e não pagar.
Veja a questão de Jó. Jó, o próprio Deus testemunhou a questão de Jó. Homem justo, fiel, íntegro, que se afasta do mal. O próprio Deus dando testemunho de Jó. O próprio Deus, aleluia, dando testemunho do teu servo, que mesmo em carne, vivendo ali sobre a face da terra, fugia da aparência do mal. Mas mesmo assim Satanás estava no pé acusando. Então imagina, irmão, Jó fazendo todo o teu esforço com a ajuda do Espírito Santo a viver uma vida na contramão do mundo. Mesmo assim Satanás estava no pé acusando. Imagina as pessoas comprando e não pagando, irmãos, o escândalo que vai dar. O escândalo que vai repassar àqueles que estão ao redor. E o pior da coisa, irmão querido, que as pessoas, elas não observam aquela situação como única e singular. Eles não observam desta forma. Apenas o fulano, não. Se um rouba, é como se todos roubassem também. Amém? Eu costumo falar, irmãos, que às vezes é até meio complicado tratar assuntos que englobam dízimos e ofertas. Todo irmão que me conhece, está próximo a mim, alguma coisa assim, sabe que eu não sou muito chegado a estar cobrando dízimo. Não sou dessa forma, irmãos. Sabe por quê? Acontece, irmão, que todo aquele ou aquela que serve a Deus já sabe quais são seus compromissos. Não convém eu toda hora ali estar cobrando uma coisa e outra. Não convém, porque quem é servo, conhece a palavra, sabe do seu compromisso em relação ali à obra de Deus no que engloba aos 10%. Todos os irmãos que me conhecem sabem que nos cultos que eu faço, estou responsável, eu não toco em assunto tratando dízimo e oferta. Amém? Não trato desse assunto. É pecado? Não. É bíblico. Temos que devolver aquilo que é do Senhor. Amém? Mas acontece que hoje dá-se um escândalo tratar desses assuntos. Por quê? Porque muitos falsos profetas estão pregando esse evangelho satânico, esse evangelho anátema, que é o tal evangelho da prosperidade, amém, meus irmãos? Enganando a várias pessoas, tantos ali, acaba dando tudo o que tem, lá no final vai ter prejuízo. Aí é nesse momento que vai abrir os olhos, pronto, na visão deles, muitos aí veem todos os pastores como sendo ladrões. Então a fama hoje aí, todo pastor é ladrão. Então as pessoas, quando observam, glória a Deus, uma situação errada, glória a Jesus, eles vão englobar como se todos fossem iguais. É moda hoje as pessoas, tantos que afirmam ser servas de Deus, está comprando e não pagando, está dando mau testemunho. E o pior, que as pessoas que estão ao redor observando, vai julgar todos como se todos fossem iguais. Eu ouvi um certo testemunho uma época, eu acho que esse irmão, não convém citar a congregação, não vou citar nome, mas já é bem antigo já esse testemunho. Ele falava, irmãos, que as empresas, os empresários tinham prazer em contratar os crentes. Tinha prazer em contratar os crentes. Sabe por quê? Porque aqueles crentes mais velhos, aqueles tempos mais passados, parece que se havia mais temor no povo. O povo parece que temia mais a Deus, irmãos. Porque o crente não ia andar com engano, não ia fazer coisa errada, não ia fazer coisa que viesse trapacear ou alguma coisa e outra. Ia agir correto. Amém? Então os empresários, segundo esse testemunho que eu ouvi, eles gostavam em contratar os crentes, em empregar os crentes, porque os crentes ali davam bom testemunho. E agora, nesse tempo final que estamos vivendo, nesse testemunho ele citando, que hoje a maioria dos crentes é mal visto. Quase todas as pessoas que afirmam ser pastores, que vão abrir alguma conta em banco, alguma coisa para fazer alguma movimentação, muitos já suspeitam, porque muitos estão levando a fama de ladrão, pessoas de má fama, mal pagador, compra e não paga. Por causa de alguns, irmãos, acabamos levando nas costas, aleluia, um peso, acusações.
Mas nós que desejamos herdar o céu, desejamos herdar a salvação da nossa alma, nós vamos apresentar, glória a Jesus, as nossas boas obras. Porque a árvore se conhece pelo seu fruto. Quantas pessoas vai jogando pedra, vai jogando pedra, vai jogando pedra, mas nós que somos luz, irmãos, vamos apresentar as boas obras. E quando assim as pessoas observarem nós e ver que nós não somos como eles pensavam, quem sabe, que fôssemos, eles vão ver, não, esse irmão aqui é crente, irmão. Esse aqui é servo, aquilo ali, eu coloco a minha mão no fogo porque ali é servo, dá bom exemplo. Mas está moda hoje as pessoas comprar e não pagar. As pessoas chegar, fazer uma dívida, comprar e não pagar. Mas é aquelas 3 observações que fizemos no início. Tem pessoas que estão trabalhando, está maravilha, está recebendo o teu salário, está, né, Jesus abençoando, e Jesus ali muda e deseja provar o irmão ou a irmã. A pessoa perde o serviço, está desempregada e está devendo. Nesse caso, irmão, Jesus sabe que ele ou ela não está pagando é porque faltou serviço, faltou trabalho. Esse é um ponto inicial que devemos observar. Nesse caso aí, Jesus ele vai compreender que a pessoa não está pagando, não é porque ele é mal pagador ou ela é má pagadora. É porque faltou serviço. Mas na alma dele está a preocupação. Eu tenho que honrar com os meus compromissos. A segunda posição que devemos observar já foi citada. É aquelas pessoas, Deus abençoe o irmão Adriel, aquelas pessoas que têm a condição, irmão, tem o valor no seu bolso ali, faz dívida, compra, não paga porque não paga mesmo. É pessoas que usam na má fé. É um segundo ponto a ser observado. O terceiro ponto, irmãos, e isso eu observo que torna-se, conforme já falei, um mau testemunho, um mau costume, são aquelas pessoas que não têm a condição. Um exemplo, eu estou sem R$1 no bolso. Aí eu vejo uma coisa ali, nossa, eu vou comprar aquilo, sem condição. Eu já vou comprar sabendo que eu não vou pagar, porque eu não tenho condição. Então isso aí é algo que não deve acontecer no nosso meio, irmão. Se nós não temos condição, nós não compramos. E o mau costume que se dá dentro da congregação, ou qualquer ministério, ou qualquer lugar, é a questão das pessoas usar vamos assim dizer, da bondade das pessoas. Porque a Bíblia revela, irmãos, que nós devemos agir com misericórdia. Amém? Aí tem pessoas que falam que não, eu vou comprar, não tenho condição, já vou comprar sabendo que não vou pagar. Mas com a consciência, o pensamento que o irmão vai deixar a dívida para lá e vai ficar por isso mesmo. E isso tem se tornado um mau costume, e esse mau costume não deve prevalecer na vida dos crentes. Porque chega nenhum, compra, já sabendo que não vai pagar, não paga. Ah, mas o irmão vai deixar para lá. Quando pensa que não, já está fazendo com outro. Então isso é mau costume. As más conversações corrompem os bons costumes. E tem um quarto ponto, irmãos, que eu acabei esquecendo de falar, que há situações da pessoa fazer uma dívida ali, não pagar. Muitas vezes não é porque ela não quer, é porque às vezes esquece. Um exemplo, eu faço a compra ali, alguma coisa na mão do irmão Adriel. Fiz um compromisso para pagar ele tal data, acabei esquecendo, passou. Acontece, irmãos, às vezes a pessoa vai comprar algo, esquece, acaba não pagando. O que as pessoas devem ter em consciência é, o irmão esqueceu. Chega a teu irmão, irmão, aquele compromisso que nós fizemos, rapaz, esqueci, me perdoe. Vou lá. Vai lá, quita o valor, paga o valor, ou se caso não tenha no momento porque esqueceu, faça um novo acordo ali para no momento honrar, pagar aquilo que deve. Amém? Então às vezes acontece também isso, a pessoa esquecer daquele compromisso. Então quem compra e não paga está ferindo 3 princípios. Aquilo que é o princípio da honestidade, o princípio do ato em sermos justos e o princípio do bom testemunho. Então, quando as pessoas elas compram e não pagam, elas estão entristecendo o Espírito Santo de Deus. Porque Deus é justo. Amém? E a justiça, irmãos, é fruto do Espírito Santo. E aqueles que vai contra isso estão na carne.
Paulo foi claro em nos ensinar aos romanos que todos quantos se inclinam para as coisas da carne estão inclinando-se para as coisas que resultam em morte, tanto física quanto espiritual, que é eterna. Então nós que desejamos herdar o céu, desejamos entrar no céu, nós devemos, meus irmãos, nos portar como justos, porque os injustos não vão herdar o reino dos céus. Então muitos se fazem justos porque compram e não pagam. Pegue a tua Bíblia, você que está com a Bíblia, estamos em um momento aqui de ensinamento, eu gosto de estar folheando a Bíblia, glória a Jesus. Pegue a tua Bíblia, vamos meditar aqui, Epístola 1 de João, primeira carta de João, capítulo 5, verso 17, irmão. Pega aí, vamos meditar. Graças a Deus, glória a Jesus. Epístola 1 de João, capítulo 5, verso 17, amém? Olha o que fala a Bíblia, oh maravilha. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte, amém? Toda a iniquidade é pecado. Irmãos, essa palavra iniquidade, quando eu vou na raiz do original, pegando ali o termo grego, essa palavra iniquidade, ela vem de um substantivo grego chamado adikos, que quer dizer injusto, ou aquele que faz injustiça. Então esse termo, a iniquidade, vem de um termo adikia, amém? Que é o sentido em a pessoa fazer aquilo que é iníquo, aquilo que é injusto. Que também algumas passagens da Bíblia vai ter o mesmo significado também tratando da ofensa. Quando eu levo ao português esses termos, fazendo a conexão com o português, eu posso ver que a iniquidade, nesse versículo aqui, está tratando a questão daqueles que violam o direito do teu próximo. E o que é que acontece quando uma pessoa compra e não paga? Ela está roubando, tendo proveito no direito daquela pessoa que vai receber o valor, ou aquele benefício, a qual foi feito o compromisso ali no momento que foi feito a vendagem do produto, ou objeto, ou alguma coisa assim. Então está falando que toda ação com a pessoa que tira proveito do próximo é pecado. E isso torna-se algo que é injusto. E a ação do ser injusto, da pessoa ser injusta, enquadra-se na lista daqueles que vão receber punição eterna. Porque nós lemos no início, Epístola 1 de Coríntios, capítulo 6, verso 9. Não sabeis que os injustos, ou seja, os iníquos, os que cometem injustiça, não vão herdar o reino dos céus? Amém? Não vai. Não vai herdar a salvação eterna. Então, todos os crentes que gostem, dá calote, compra e não paga, vai fazer dívida, muitas vezes não analisando a tua condição financeira, irmão, você está pecando, você está desonrando a Deus, você está manchando o nome do Senhor, você está dando um mau testemunho. E é o que a Bíblia fala, glória a Deus e aleluia, todos quantos trazem escândalos, ai dos que promovem escândalos, ai. Esse ai está atrelado à questão, irmãos, da punição, consequências que virá sobre aqueles que agem de uma forma contrária às normas doutrinárias do Evangelho. Porque tem pessoas que acham que o Evangelho, irmãos, é porque estamos na graça, é a graça, mas não é porque estamos na graça que vamos viver do jeito que o mundo gosta. Eu estava até conversando hoje com um irmão aqui que veio nos visitar, glória a Jesus, que é estranho, irmãos, as pessoas afirmarem que servem a Deus, mas recebem aplausos do mundo. Você lembra daquela oração que Jesus fez ao Pai? Rogando ao Pai que não nos tirasse do mundo, mas que no mundo, enquanto aqui estivéssemos, recebêssemos a proteção do Pai. Jesus falou que ele não era do mundo, assim como nós também não somos do mundo, irmãos. Mas soa muito estranho as pessoas afirmarem que servem a Deus, as pessoas bater no peito, afirmando servir a Deus, mas andando com mãos dadas igual ao mundo, com o mundo. Foi Jesus quem falou que ele foi perseguido, ele foi odiado pelo mundo, nós também seríamos
odiados pelo mundo. Amém? Mas hoje está normal o mundo bater palma para o crente. Tá moda, o mundo ali está dando aplausos à irmã vaidosa, sensual. Por quê? Tá do jeito que o mundo gosta. Tá do jeito que o príncipe desse século, que é Satanás, gosta. Muitos estão afirmando, está servindo a Deus, está andando com Deus, com menor que está nada, está andando igual ao mundo. Porque se andasse igual ao querer do Senhor, certeza até mesmo nesse pequeno ponto, nesse pequeno detalhe que trata em comprar e não pagar, estariam quitando ali as dívidas, estariam honrando com os teus compromissos, pagando aquilo que deve. Eu confesso para vocês, irmãos, que eu fico agoniado, preocupado quando eu estou devendo algo a alguém. Porque se está no meu alcance ali, eu já gosto de comprar logo e pagar logo. Amém? Eu já gosto de fazer assim, porque eu não gosto de dever. Não gosto de ficar devendo ninguém. Se porventura comprei alguma coisa do irmão ou da irmã, não paguei porque eu esqueci, irmão. Pode chegar em mim, futucar ali e falar, ô irmão, aquele valor lá, só estou falando para o irmão recordar. É porque às vezes eu esqueço. Amém? Fiz ali um compromisso em passar um valor para o irmão ou para a irmã, acabei esquecendo do valor, não paguei. Não é porque a pessoa não quer pagar, é porque a pessoa acaba esquecendo. Essa questão é um dos pontos que nós citamos, né, meus irmãos? Às vezes a pessoa esquece, não paga. Mas tem muitos que já vai na má fé, compra, dá para comprar e não pagar. Já pensou? Tá o irmão Valdemir, né, glória a Jesus, fazendo um esforço ali para poder empreender. Glória a Jesus, um exemplo, o irmão está vendendo algum produto, está vivendo ali pela vendagem do produto. Vamos supor um exemplo, o irmão está vendendo mel, está sobrevivendo com a vendagem do mel. Aí chega um irmão, suposto irmão, um exemplo, compra ali X valor, na mão do irmão, foi até um valor assim razoável, bom, para o irmão receber. Glória a Jesus, aí quando pensa que não, a pessoa não paga. A pessoa não vai pagar. Olha o prejuízo que o irmão está tomando, irmãos, porque ele está vivendo pela vendagem do mel. Um exemplo. Ele está vivendo ali pela vendagem do seu produto. O valor que entra ali é para alimentar, colocar o alimento no seu lar, na sua casa, alimentar sua família. Um exemplo, seus filhos. Então, todos aqueles que compram e não pagam estão cometendo pecado. No mesmo versículo que nós citamos no início, Epístola de Coríntios capítulo 6, 9, nós vemos que os injustos não vão herdar o céu. Quando nós entramos no verso 10, pegue a tua Bíblia aí, Epístola de Coríntios capítulo 6, verso 10. Lá tem uma lista. E essa lista são a lista daqueles que não vão entrar no céu. Mas eu não desejo citar a lista toda aqui não, vou citar apenas dois. Dentro dessa lista, no versículo 10, trata a respeito de dois. Quem? Os que são avarentos. O que é avarento, irmão? Aquela pessoa que tem usura com dinheiro, irmão. Quanto mais tem, mais quer. Uma pessoa avarenta, os avarentos não vão herdar o céu. E outra questão também que está englobado nessa lista, no verso 10, é os ladrões. Vamos fazer aqui uma comparação, vamos usar lógica. Vamos usar o nosso pensamento, o nosso psicológico para analisar. Quem compra e não paga está fazendo o quê? Está roubando, irmão. Está roubando. Aos olhos do Senhor, quem compra e não paga é visto como ladrão. Me perdoe falar, é a Bíblia. O irmão está julgando o ciclano, fulano. Não estou julgando ninguém. A própria palavra, por si só, ela julga. E se nós nos posicionamos e vemos que a nossa posição não está adequada com as normas doutrinárias da palavra, aleluia, nós temos e devemos que buscar um jeito em nos consertar. Porque os que confessam e deixam alcançará misericórdia. Então aquele que compra e não paga, irmão, está roubando. E o texto está dizendo que os ladrões não vão herdar o reino dos céus. Da mesma forma que o pastor ladrão, que rouba os dízimos de ofertas, não vai entrar no céu, da mesma forma, aqueles que agem da má fé, está fazendo atos injustos, está roubando, está tendo proveito contra o teu irmão, também não vai herdar o céu. Então, comprar e não pagar é a mesma coisa que roubar, pois é tomar algo sem cumprir o compromisso que foi feito.
Então, quem age dessa forma, com essa má fé, amém, ainda tem audácia, o pensamento em falar que vai herdar o céu, você não vai herdar o céu, não. Você está na lista dos que vão entrar na condenação eterna. Então, essa questão, esse detalhe em comprar e não pagar, é um pecado que se engloba, eu posso assim falar, um pecado financeiro, irmão. E isso afasta os crentes da comunhão com Deus Pai, até mesmo da comunhão com os irmãos. O que é que fala Isaías 59? Que é o nosso pecado, irmão, é o nosso erro, é as nossas falhas que nos fazem estarmos longe do Senhor Deus. Então Deus não quer estar longe de você, irmão e irmã. Ele não quer estar longe de nós. Ele quer estar próximo. Amém? E para estarmos próximos a Deus, devemos o quê? Nos achegar a Deus. A Bíblia nos fala em Tiago que devemos nos achegar ao Senhor. E aqueles que são de pensamento dobre, duplo ânimo, limpai os vossos corações. Então devemos rasgar, irmãos, não as nossas roupas, mas o nosso coração na presença do Senhor. E o ato e efeito em nós rasgarmos o nosso coração na presença do Senhor é o verdadeiro arrependimento. É o verdadeiro arrependimento, é falar, Senhor, a partir de hoje eu não vou mais fazer dessa forma. Se num momento eu não tenho a condição para comprar algo, eu não vou comprar. Eu vou ajuntar um valorzinho aqui, um exemplo. Eu hoje tenho esse pensamento, eu sou mais a juntar um valor e comprar algo à vista. Porque sai mais barato, irmão. Porque comprando à vista você sempre tem um desconto. Um exemplo, vamos supor, eu vou comprar uma bicicleta. À vista, ela sai a R$800. R$800. Mas se eu for parcelar, sai quase 1.000. E misericórdia, né? A pessoa vai usar abençoado do cartão. Olha que, observe, irmãos, esse cartão aí, na mão das pessoas que não têm noção, é um perigo. As pessoas vão fazendo gasto. Tá no cartão, vou parcelar. Quando vai ver, tá aquela bola rolando, aumentando cada vez mais. Amém? Confesso aos irmãos que eu estudo um pouquinho a respeito da educação financeira. Por que isso, irmão? Organização, irmão. Organização. Ver o que é que entra, o que é que sai, o que é que eu estou comprando. Eu anoto ali, faço uma lista para no final do mês eu ter uma noção do que é que eu estou comprando, o que é que eu estou gastando, o que é que não precisa comprar para me excluir para lá. Amém? Porque muitas vezes as pessoas ganham valor e extrapolam com os gastos. Como é que o irmão querido ganha R$1.000? Um exemplo, irmão. Ganha R$1.000 e vai fazer dívida com parcelas que extrapolam o valor do seu bolso. Aí vem a questão do aluguel, vem a questão da água, luz, energia, Wi-Fi, né? Alguns pagam. Vem a questão da alimentação, vem a questão dos gastos extras, como o remédio, o gás, outras coisas mais, como roupa que precisa comprar. Quem tem filho sabe que tem gasto para comprar um remédio, uma coisa e outra. E aí esse valor que o irmão já recebe já é para manter ali, passar com aquele valor. Aí o irmão vai lá e faz uma dívida lá alta. E agora, como é que vai pagar? Você sabia, irmãos, que nesse ponto, pela falta da vigilância da pessoa, a pessoa acaba se posicionando como um caloteiro, irmão? Muitas vezes pela falta de vigilância, não vigia, faz altas dívidas, fica devendo, aí não tem como pagar. Nesse caso está errado, por quê? Porque não vigiou. Agora, se no caso a pessoa está trabalhando, honra com seus compromissos, está pagando tudo certo, e aí perde o serviço, não tem como pagar, tudo bem. Deus olha do céu, Deus está vendo. Não foi, não está pagando, não é porque Ele quer. É porque faltou serviço. Agora, tem pessoas que elas não observam, não faz uma análise, um levantamento ali para ver o que é que dá para comprar ou não, e acaba gastando, usando o cartão, gastando para lá e para cá. Aí quando pensa que não, pela falta da vigilância, torrou valores, está devendo valores e não tem como pagar. Nesse caso aí, meu irmão, a consequência ruim vem. O que é? Ou ficar com o nome sujo, ou ser mal visto como um mal pagador. Amém? As pessoas não vão ter confiança em vender para o fulano. As lojas não vão aceitar fazer algum serviço ali, alguma coisa que envolva crédito, porque a pessoa está com o nome sujo. Então, consequências ruins vêm.
Ó, vou citar exemplos aqui para vocês. Na Bahia, eu não vou citar nome, não estou falando mal de A nem B, apenas um exemplo que se encaixa nessa meditação que estamos fazendo. Na Bahia, eu conheço pessoas, irmãos, que estão devendo, me perdoe falar, até as tripas. Amém? Está devendo até as costelas do corpo. Está devendo. Está endividado até o pescoço. Na época, nós estávamos fazendo culto lá, estávamos com o projeto em abrirmos a IPFD lá. E o que acontece? Essa pessoa começou a visitar, como já é bem chegada a nós, eu já tenho conhecimento e tal, já tenho mais aquela liberdade para chegar e conversar, falar mais aberto, né? Porque sou muito próximo da família. Eu aconselhei, falei, fulano, é melhor você chegar, né? Ajunta o valor aí, vai abater o valor que você deve, porque essa pessoa tá com nome sujo até hoje. Você vai pegar o valor ali, a junta ali, para poder abater o que você deve ali, para você ficar com o nome limpo. Porque ela estava caminhando para os cultos, né? Ela estava indo, um irmão dela estava desviado e eu ganhei para Jesus. Outra irmã dela que estava desviada, ganhei para Jesus. E ela estava indo, né, meus irmãos? Estava indo. Eu estava dando conselho a ela, orientando a ela. Mas é pessoas que têm um coração duro, não aceitam conselhos. Amém. Lavo minhas mãos. E aí quando eu penso que não, ela aparece com uma Pop, é uma motozinha, na Bahia o pessoal chama Pop. Aí não falei nada, ela chegou pra mim, comprei por 7 mil reais. 7 ou 8 mil, acho. Aí eu fiquei pensando, rapaz, custava o que ela pegar esse valor pra abater o que ela deve? Mas prefere ficar com o nome sujo, muitas vezes fazendo mais dívidas. Então, pessoas dessa forma, irmão, sempre vai trazer consequências ruins sobre a tua vida. Porque sempre vai ser visto como pessoas mal pagadoras. Então, todos aqueles que compram e não pagam, estão roubando, irmãos, está roubando. E os ladrões não vão herdar o reino dos céus. Amém? Então, devemos vigiar também com o nosso financeiro, irmãos, o nosso bolso. Porque quem é justo, quem quer morar no céu, quem quer ver o rosto de Jesus, dar um abraço em Jesus, irmãos, ele vai se esforçar no máximo. Ele vai se esforçar para observar a palavra, ele vai se esforçar para observar a doutrina do Senhor, para viver conforme a mesma. Então esse ensinamento aqui, irmãos, é algo que é meio doído, a palavra do Senhor quando vem para corrigir, dói, machuca mesmo. Amém? Mas a Bíblia diz que a correção ao seu tempo não tem aparência de ser coisa boa. Mas lá depois vamos ver o resultado se nós observarmos essa palavra e aplicarmos na nossa vida. Vamos ver os frutos, aleluia, que essa palavra vai trazer sobre a nossa vida. Então quem deseja morar no céu, herdar o céu, abraçar Jesus, entrar no céu, glória a Jesus, não vai agir como o mundo. Salmos capítulo 37, irmãos, verso 21, a Bíblia diz assim, presta atenção. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Eu vou reler, presta atenção. Salmos 37, 21. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Você vê que nesse versículo também engloba aqueles 3 princípios que nós citamos, que quando uma pessoa compra e não paga, está ferindo. A ação de ser honesto, a questão, glória a Jesus, do ser justo, que juntando essas coisas resume-se no bom testemunho. Da mesma forma que o ímpio, ele toma emprestado e não paga, não devolve, não honra com os seus compromissos, veja que o texto está dizendo o ímpio. O que é que faz isso? O ímpio. O ímpio. Eu vou atrelar aqui, irmãos, da mesma forma aquele que compra e não paga. Então a Bíblia vai trazer uma distinção do que serve a Deus e que não serve. Deus, por ser tão maravilhoso, perfeito, olha o que disse Abacuque. Abacuque, capítulo 1, verso 13. Deus é puro no seu olhar e não pode ver iniquidade.
Deus é santo, profundamente santo, infinitamente santo. Veja que os anjos serafins ali na visão de Isaías, quando viu Isaías, aquela visão, os serafins cantavam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os anjos louvavam a santidade de Deus, irmãos, para você ver como Deus é puro. Nele não há mancha do pecado. Nele não há, meus irmãos, nenhuma mancha de imoralidade ou coisas perversas, porque ele é puro. Se formos observar num olhar espiritual, não se escandalize isso que eu vou falar. Se formos olhar num olhar espiritual, a santidade de Deus mata. Ah, irmão, que coisa. Não, o irmão está pregando heresia. Não, veja o que disse Deus a Moisés. Homem nenhum conseguiu ver a minha face e permanecer vivo. Ninguém consegue olhar a face do Senhor, irmão e irmã, e permanecer em vida. Moisés ainda teve o privilégio em olhar Deus pelas costas. Veja, João, quando viu Jesus glorificado, caiu como morto porque não suportara a santidade do Senhor. Mas uma observação que eu levo à questão da misericórdia do Senhor é que Isaías, quando teve essa visão, ele viu um anjo, presta atenção. E esse anjo com uma tenaz é como se fosse um garfo, pegava do altar do Senhor brasas de fogo e voava até com Isaías. Isaías, quem sabe, ele pensou, irmão, se esse anjo, porque serafins são anjos de fogo, aqueles que ardem fogo, são labaredas de fogo, se ele que é de fogo, está no céu, não tem pecado, louva a Deus, está perante o Senhor, não teve a coragem de pegar com as mãos, mas usou um tenaz, um garfo para pregar aquela brasa, quem sou eu para ser tocado por essa brasa? É aí que entra a misericórdia do Senhor, irmão. Que através da misericórdia do Senhor, mesmo sendo Deus tão puro, tão maravilhoso, tão perfeito e tremendo, através da sua graça, temos o privilégio em sermos purificados e santificados no Senhor. Então, aquela brasa, quando tocar aos lábios do profeta, amém? Eis que a iniquidade do profeta foi arrancada, foi perdoada. Então, mesmo Deus sendo puro, maravilhoso, tremendo, majestoso, soberano, através da sua misericórdia, por intermédio do sangue do teu Filho, a qual na cruz do Calvário foi derramado, somos purificados. Então, há uma diferença em quem serve a Deus e quem não serve. Porque Deus, quando olha do céu, ele vê sobre a nossa vida a marca da aliança. Perdão, irmãos, acabou saindo um anúncio aqui no fundo musical do celular, vou acabar tirando aqui. Então Deus, quando ele olha do céu, meu irmão, minha irmã, ele vê a marca da Cristo tem sobre a nossa testa, no sinal que fomos comprados e lavados pelo sangue de Jesus. E uma vez que estamos na videira verdadeira, meus irmãos, glória a Jesus, estamos enxertados em Cristo Jesus, nós somos luz. Então há diferença quem serve a Deus e quem não serve. Há uma diferença daquele que está andando na doutrina do Senhor para aquele que não está. O seu modo em viver, o seu falar, o seu pensar, a sua conduta, até as roupas a qual ele ou ela está usando vai fazer diferença. Porque ele é luz, ela é luz. Mas nós estamos vendo que o ímpio, ele toma emprestado e não paga. Então aquele que vai comprar e não pagar, meu irmão, está agindo como ímpio. Está agindo como injusto, como ímpio, na presença do Espírito Santo de Deus. Aos olhos do Senhor, ele está agindo como ímpio. Glória a Jesus. Está vivendo como ímpio e não como servo do Senhor. Amém? Mas não, meus irmãos, a forma, o jeito que as coisas estão andando hoje, as pessoas elas compram, não pagam, tem um nome sujo, está devendo até o pescoço. Como fala o pessoal na Bahia, né? Está endividado até no pescoço. E ainda, meus irmãos, vai bater no peito dizendo que é luz, dizendo que é servo, dizendo que ama Jesus. Ama nada. Se você amasse Jesus, você ia honrar os teus compromissos. Por quem é justo
vai honrar com os teus compromissos. Porque o justo tem prazer naquilo que é reto, irmãos, naquilo que é agradável a Deus. Eu costumo falar às vezes que Deus muitas vezes acaba testando a nossa fé para ver se vamos honrar. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor. Eu lhe faço uma pergunta. Eu peço que algum abençoado responda. Irmão, irmã, ter riquezas é pecado? Responda aí, sim ou não. Vou aguardar os irmãos responderem aqui. Vamos ver qual é a colocação dos irmãos, vamos ver. Ter riquezas é pecado? Responda aí, meu irmão, por favor. Ter riqueza, ter dinheiro, alguma coisa é pecado? Responda aí, sim ou não. Pronto, irmão Gustavo, o jovem Gustavo respondeu não. Nota 10, passou. Se fosse alguma prova aqui, já está passado. Não. A irmã Ornelina, a nossa irmã Ingrid, a nossa irmã Elaine, nosso irmão Valdemir, todos numa mesma visão estão dizendo que não. Não é. Veja a questão do jovem rico. Jesus chegou até ele, na verdade ele chegou até Jesus desejando o que fazer para ser salvo. Ele, irmãos, veio expor que honrava a Deus e a sua palavra, a sua doutrina. Quem é Jesus? O Deus encarnado. Em Jesus é visto a onisciência, o ato e efeito em saber todas as coisas. Então ele sabia o que se passava no coração daquele homem rico. Porque ele estava falando que amava a Deus, honrava a Deus desde a sua mocidade e tal. Mas Jesus, que sabia o que passava no coração, Jesus testara a fé daquele homem. Falando para ele, pega toda a tua riqueza, faça aí alguma ação aí e vai passar para os pobres. Amém? Jesus estava testando aquele homem. Veja que a Bíblia diz que ele se entristeceu e voltou atrás. Foi nisso aí que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico avarento entrar no céu. Então Jesus sabia que no coração dele, por mais que ele falasse que estava honrando a Deus, obedecendo a Deus e a doutrina, o coração dele estava amarrado em outras coisas. Então eu costumo falar que Deus muitas vezes testa a nossa vida para ver se nós vamos amar a Ele, honrar a palavra dele. Se nós somos justos, irmãos, em mínimos detalhes, nós vamos agir da forma que é reta. Quantas vezes, quem sabe, você já foi no supermercado fazer alguma compra, a moça ali do caixa não vigiou, não teve atenção, você deu uma nota ali, R$50, para ela ali voltar, vamos supor, 40, e ela acaba voltando R$90. Tem muitos aí que falam que é cristão e acaba passando a mão no valor, ainda tem a audácia em falar que Jesus abençoou ela. Quantas vezes eu já recebi troco errado e eu vou lá e devolvo. Teve até uma feita lá na Bahia. A minha esposa ela foi pagar a energia, a luz, e a moça lá passou um valor errado. A minha esposa percebeu que eu costumo, irmãos, o que é que eu faço? Eu sempre faço isso. Eu não tenho muita paciência ali, levar dinheiro e estar contando dinheiro para poder pagar, não. Às vezes eu me enrolo, a pessoa passa troco errado ali, eu não estou com paciência, eu já pago logo, já saio logo. Amém? E se no momento você não perceber ali que passou um troco errado, a pessoa ali passou faltando e você for querer voltar lá depois, eles não vão devolver. Então o ideal é você ver na hora ali, falar na hora para a pessoa devolver. E aí o que acontece? Eu sempre costumo ver o valor da conta, fazer a soma e já ir sabendo quanto é que eu vou receber. Eu só faço conferir para ver se é o valor. Se caso tenha mais ou menos, eu sei. Aí no caso da minha esposa, ela fez o pagamento da conta lá e tal. E aí ela não observou o valor, né? E a moça acabou dando valor a ela mais. Foi coisa mínima, questão ali, coisa pouca. Aí a minha esposa que chegou em casa, quando eu fui conferir, eu falei, volta lá, conversa com a moça e devolva o valor explicando o que veio a mais. Estou falando isso é para a glória dos homens, é para a nossa glória? Não, um exemplo que se encaixa nessa questão. Minha esposa foi lá, voltou, falou, um valor aqui, você me passou um valor a mais, tá, e tal, tá, aquela coisa. Veja que a mulher, irmão, ficou com a boca aberta. Sabe o que foi que a mulher falou para minha esposa? Acho que ela falou para minha esposa, foi. É raríssimo pessoas que recebem algum valor a mais voltar lá para devolver. O que é isso, irmãos? O bom testemunho.
As pessoas vão olhar e vai falar o que não, fulano não é que nem o ciclano que nem eu pensava. Um exemplo, nesse caso, já pensou se a mulher olhasse e visse como se todos os crentes fossem ladrões, ladrão? Então, por essa ação que a minha esposa fez, ela já ia mudar o pensamento. Não, fulano ou ciclano ali não é como eu pensava que fossem. Então, nós somos 12, irmão. Então, quem é justo vai fazer o esforço para honrar o teu compromisso. E muitas vezes Deus está testando, dá permissão para acontecer alguma coisa ali, para ver se você vai usar das manhas erradas para poder passar a mão e ter proveito daquilo que não é. Glória a Deus, louvável ao Senhor. Amém? Então, quem dá calote, irmãos, compre e não paga, está envergonhando o Evangelho. Está trazendo escândalos para com o Evangelho. Mateus, capítulo 5,16, diz a Bíblia: assim resplandeça a vossa luz perante os homens. Quem compra e não paga, irmãos, é trevas. É treva, não tem a luz, o brilho do Espírito Santo. Porque uma vez que a pessoa está no pecado, porque conforme eu falei, quem compra e não paga está pecando, está roubando. A presença do Senhor se afasta daqueles que não pagam porque não quer, é maldoso, faz compromisso e não paga, por má fé mesmo. A esses o Espírito Santo está longe. Então o mundo ele observa todas as coisas. Então todos quantos compram e não pagam está o que? Escandalizando o Evangelho. Quantas pessoas que não querem ser crente, irmão, não querem servir a Deus, não querem aceitar Jesus, por causa dos muitos que estão dando um mau testemunho. Quantos se afastam da congregação, da casa do Senhor, por mau exemplo de pessoas que compram e não pagam. Então devemos ter cuidado. A nossa vida, irmão, já é um testemunho. A nossa vida é testemunho. Através da nossa vida, a nossa conduta em relação à doutrina, já estamos pregando sem falar nada. Uma certa feita em São Paulo, havia-se lá uma irmãzinha, senhorinha já, viúva, que ao lado da casa dela havia-se um casal drogado. Pessoas que mexiam com droga, mexiam com coisa errada, os irmãos entenderam, né? E sempre, irmãos, esse casal não gostava dessa senhorinha, essa irmãzinha. Eles jogavam lixo para lá, resto de lixo, quando ia juntar o lixo lá, jogava para a porta da irmã, jogava papel para pirraçar a irmã no cercado dela. E olha que a irmã nunca falou nada. Sempre limpava ali o cercado dela, a porta dela. Nunca falou nada com esses vizinhos. E volta e meia ela fazia um bolo ali, um lanche, alguma coisa, ia lá ter com eles, dava o bolo para eles, sorria, aquela coisa toda. E com o passar do tempo, esse casal começou a observar a conduta dessa irmã. O que tanto nós pirraçamos a irmã fulana e ela nunca falou nada. Ela nunca veio, vamos assim falar, né, falar potoca com nós. Porque tem muitos aí, quando acontece alguma coisa, né, quer agir de uma forma errada. E ela, irmãos, com esse exemplo que ela estava dando, as pessoas ali, aquele casal que estava olhando ela, veio se converter através da conduta dela, o testemunho que ela estava dando como serva, como luz. Então, aquele casal deixou as drogas, veio aceitar Jesus e buscar viver uma vida também diferenciada. Então não é pecado, muitas vezes, você, nos espelharmos de um irmão que é espiritual, porque a vida do irmão é um testemunho. Amém? A nossa vida é um testemunho, não precisamos muitas vezes nem pregar. A nossa conduta, o nosso comportamento, irmãos, aleluia, já vai testificar aos muitos que nos veem que somos diferenciados. Veja a questão do profeta Eliseu. Todas as vezes que ele passava, a mulher da janela olhava e falava: ali vai um homem de Deus. Porque o brilho, a presença do Senhor, a glória do Deus Pai que estava sobre a vida daquele homem, exalava, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, a presença do Senhor, ao ponto das pessoas observarem, notarem que o testemunho daquele varão é um testemunho como crente. Então aqueles que compram, não pagam, faz dívida, na má fé, não pagam, estão me escandalizando, estão manchando o nome do Evangelho. Ai daqueles, irmãos, que estão promovendo escândalos. Então, esta ação em comprar e não pagar, você que faz dessa forma,
Se conserta, irmão. Se conserta, irmã. Porque você está manchando o evangelho e o Senhor vai trazer punição, aleluia, sobre a vida daqueles que estão manchando a imagem do evangelho. Glória a Jesus. Então o que Deus quer, meus irmãos, é que todos venham se arrepender. Todos venham confirmar, aleluia, com esta palavra, né, que precisam colocar sua vida em ordem. Porque o verdadeiro arrependimento, irmãos, vai trazer consigo frutos. Porque a Bíblia diz, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. O que acontece hoje é que as pessoas elas pedem perdão. Senhor, me perdoe, eu não vou mais fazer dessa forma. Quando vai ver, está fazendo a mesma coisa. Isso não é se humilhar, irmão. Isso é perder tempo. Porque o teu pecado não largara. O teu pecado permanece. Comprei algo, um exemplo na mão da irmã Margarida Godoy, a tia do nosso pastor Anderson, glória a Deus. E não paguei a irmã, um exemplo, irmã. E aí usei da má fé, não paguei, estou devendo. Mas a irmã vai deixar para lá, né? Vai me perdoar. E aí acontece, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu me arrependo, Jesus, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer isso com ninguém. Quando pensa que não está fazendo com outras pessoas. Então isso não é se humilhar. Então o verdadeiro arrependimento é confessar e deixar. É confessar e não fazer mais. Se esforçar, não é que nós não vamos mais pecar. Porque acontece imprevistos, acabamos não vigiando por um momento ali pecando, porque nós somos pecadores. Veja a questão do publicano Zaqueu. Zaqueu, ele, louvado seja o nome do Senhor, ouviu dizer que Jesus ia passar em determinado local. Também ele desejou ver Jesus, irmãos. Olha que coisa linda. O desejo em saber quem é Jesus. Mas a Bíblia revela que Zaqueu é baixa estatura, pequeno. Então ele subiu numa árvore para poder ver Jesus. E olha que Jesus falou que desce daí, Zaqueu, porque hoje convém pousar na tua casa. Jesus, irmãos, não falou nada, só entrou na casa de Zaqueu. E olha o que Zaqueu falara. Palavras de Zaqueu, hein? Lucas 19:8. Se alguma coisa tenho eu roubado ou defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Olha que Jesus disse, hoje a salvação veio sobre este lar, porque também esse é filho de Abraão. Porque agiu conforme as ordenanças do Pai, porque Jesus viu nele o verdadeiro arrependimento em tua alma. Amém? Então Zaqueu produziu frutos dignos de arrependimento, porque ele reconheceu que estava errado e não iria fazer mais. E o fruto do que verdadeiramente ele estava arrependido, que ele ia devolver tudo aquilo que ele roubou. Então os publicanos daquela época, irmãos, eram mal vistos, porque eles roubavam. Eles faziam uma manha para poder defraudar, roubar, tirar o proveito do próximo. Ninguém gostava dos publicanos. Quando Jesus falou que iria se alojar na casa desse homem, houve murmuração, porque eles sabiam como eram os publicanos, mal vistos, pessoas que têm má fama, né? Tem um nome sujo entre as pessoas ali. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, Jesus ele quer ver o verdadeiro arrependimento. Se você fez uma dívida, irmão, por falta de vigilância, não vigiou, estourou ali o cartão, está devendo, glória a Jesus, e não tem como pagar, peça perdão a Jesus. Amém? Fala com Jesus que você vai vigiar com essa questão, não vai mais fazer dessa forma. Quem sabe você, meu irmão, tá com valor aí, comprou, não pagou porque não quis, você é caloteiro, hein? Você está dando calote. Jesus está entristecido com você, se caso você fez dessa forma. Se você fez isso, se humilha. Coloca a tua boca no pó, peça perdão a Jesus, fala com Jesus que não vai mais fazer isso. Se está ao teu alcance, você chega lá e honrar com o teu compromisso, faça dessa forma. Porque é algo louvável ao Senhor. Porque você está produzindo, pois, frutos dignos de arrependimento na presença do Senhor. Deus conhece o coração do homem. Deus, ele quer ver dos homens, irmãos. Glória a Jesus. A sinceridade, aleluia, é uma qualificação que nós devemos ter em nossa vida. Então é isso, meus irmãos. Tudo que nós buscamos fazer com prudência, com diligência,
Deus, ele abençoa. Amém? Então nós precisamos organizar a nossa vida, né? Os que devem se organizar na questão financeira, buscar pagar o que deve, glória a Jesus, e não fazer mais isso, irmãos. Para que Deus possa abençoar a tua vida, teu lar, a sua vida financeira, amém? Não que estamos aqui pregando riqueza, porque o nosso foco aqui não é esse, mas é tratar desse pecado, esse pequeno detalhe que muitos acabam deixando passar, porque muitos hoje não veem isso mais como errado, amém? Então nós precisamos organizar nossa vida, precisamos ver como é que está a nossa vida, ter cautela, porque quem age com prudência, irmãos, com diligência, Deus sempre honra e abençoa. Como prova do que eu estou falando, veja Provérbios 21:5. Os planos daquele que usa da diligência conduzem à abundância. Apenas o versículo inicial. Os planos daquele que usa da diligência conduzem à abundância. Ou seja, quem usa da diligência, usa da prudência, faz tudo com vigilância, honrando a Cristo, honrando o Evangelho, né? Isso vai conduzir à abundância. Eu estava ouvindo hoje uma live, até fiz uma transmissão no canal da igreja aqui, e os irmãos, o nosso pastor Roberto aqui, junto com o nosso pastor Anderson, ali do Rio Grande do Sul, citaram uma das falas do pastor Eduardo, que a consequência da prosperidade na vida da pessoa, do homem, da mulher, é a ação dele viver essa doutrina do Senhor. Ou seja, é andar com prudência na observância das leis doutrinárias que o Evangelho nos ordena. Deus escancara as portas dos céus e abençoa mesmo. Porque o nosso foco não está na riqueza, o nosso foco está em buscar a Deus e as coisas do alto, conforme Mateus capítulo 6, verso 33. E as demais coisas, Deus vai acrescentar. Então Deus, irmãos, Ele requer que nós saibamos como administrar os valores que nós usamos. Do salário, né, da venda ali que você está vendendo algo, alguma coisa que traz à sua mão valores. Deus quer que nós saibamos administrar. Amém? Pode observar, irmãos, quanto mais a pessoa ela ganha, mais gastos ela faz. Mais gastos ela vai ter, porque muitos querem bancar, irmãos, luxo. Um exemplo, meu pai trabalha numa fazenda. E eu fiquei até meio assim, como que de boca aberta. Porque a filha do patrão do meu pai, ela quer bem de vida, tem condição, são pessoas que têm condição, irmão, irmãs, estão endividados. E olha que ganham bem, têm uma vida boa. E estão endividados, porque não sabem administrar os valores que têm. Amém? Então é bom você ter um conhecimento a respeito da educação financeira, irmão, para que você se organizar. Você gastar aquilo que está no nível compatível com o teu bolso. Não se endividar por qualquer coisa. Porque hoje, irmãos, é moda. As pessoas, tudo que vê, deseja. Tudo que vê, quer. Às vezes a pessoa nem precisa do sofá novo, já vai lá, compra o sofá novo, só para endividar. Tem pessoas que nem precisam de uma coisa nova, sendo que ela já tem, já está sendo de bom tamanho, está usando ali, está servindo, mas ela tem aquela ganância e está comprando sempre coisas novas para atualizar. Amém? Então, todas as coisas devemos ter prudência, devemos, vamos assim falar, saber como administrar os valores que Deus nos abençoa, para que nós não venhamos nos endividar e ficar sem condição de pagar e sair como caloteiro, irmãos. Amém? Então, muitas vezes, por falta de vigilância, conforme eu falei, acabam se tornando caloteiros, por quê? Na visão dos muitos que julgam, né? Porque sem vigilância, compra coisas lá, tal, não vigia com o bolso, além mais daquilo que pode gastar, acaba gastando e fica devendo, não tem como pagar. Pronto, tá com o nome sujo, já é visto como um mal pagador e o nome dele está circulando aí na cidade toda como uma pessoa ruim, como uma pessoa que não presta. Então, meus irmãos, a nossa confiança não deve ser nas riquezas, mas no nosso Deus a qual servimos, amém? Porque o Senhor é o nosso bom pastor e nada nos faltará.
mas devemos ter cautela, devemos ter prudência, para que em tudo possamos honrar o nome do Senhor. A Bíblia revela: quem é fiel no pouco, no muito, glória a Jesus, também é fiel, conforme Lucas 16:10. Se nos mínimos detalhes eu e você sabemos honrar a Deus, glória a Jesus, no muito Deus vai nos confiar. Porque tem pessoas, pastor Roberto, que quer ter abundância, riqueza. Conforme falamos, riqueza não é pecado. Mas tem pessoas que não têm estrutura para receber tamanha bênção. Porque se receber, desvia, se ensoberbece, se vangloria, amém? Ao ponto em querer pisar os outros, ter nojo dos outros, só porque está ganhando ali valores mais altos. Eu já vi casos de pessoa, enquanto estava no serviço mais simples, maravilha, começou a subir no cargo, já quer pisar os outros. Então Deus muitas vezes, Ele não dá aquela benção tal ali, como que de mão aberta, porque a pessoa não tem estrutura. A pessoa vai se desviar, a pessoa vai se vangloriar, vai se ensoberbecer e por fim vai receber punição caso não se conserte. Então é isso, meus irmãos. Se fizermos alguma dívida, vamos buscar pagar. Amém? Se porventura na congregação IPFD, na igreja IPFD, tenha pessoas que têm esse mau costume de fazer isso, comprar e não pagar, aleluia, isso deve ser cortado pela raiz, porque o regulamento interno nos ensina que só vai entrar em comunhão ou está em comunhão quem, glória a Jesus, é pessoa que compra e paga. Se você comprou e não pagou, usou da má fé, você é mal visto. A IPFD não vai lhe aceitar como membro, nem como membra. Então você, meu irmão, a larga distância, que está congregando, aleluia, já fez o teu cadastro, está acompanhando os cultos a larga distância, não vai ser recebido como membro. Aleluia, aqueles que usam da má fé, compra e não paga. Amém? Não vai ser visto como membro coisa nenhuma. Então, se você quer se unir, quer ser membro a larga distância, quita as suas dívidas, busca se consertar. Amém? Dessa forma, Deus vai lhe abençoar e você vai ser aceito nesse ministério como um membro abençoado e assim o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o crente verdadeiro, irmãos, ele vai ser íntegro em todas as áreas da sua vida, inclusive na sua vida financeira. Todos quantos dão calote no seu irmão, no seu próximo, estão trazendo prejuízo a pessoas, amém? Prejudicando pessoas e escandalizando o evangelho. Então, se você se enquadra nessa posição errada, se humilhe ainda hoje, amém? Peça perdão e não faça mais tal coisa. Conforme disse Jesus àquela mulher, vai e não peques mais. Amém? Você que recebe essa palavra, essa exortação é para mim também, eu recebo essa palavra. Você que recebe essa palavra, digita aí, amém, Jesus. Eu recebo essa palavra na minha vida. Graças a Deus, Deus seja louvado. Até aqui, meus irmãos, Jesus nos deu graça para poder, glória a Jesus, meditar um pouco essa palavra. Eu confesso aos irmãos que eu preciso entrar mais vezes. Amém? Fazer mais estudos, estarmos mais ali, glória a Jesus, com os irmãos, orando, buscando a presença, glória a Deus do Espírito Santo, amém? Glória a Jesus. Então foi um ensinamento que foi aplicado ali no Independência, glória a Jesus, e aqui estou refazendo, e olha que coisa tremenda, meus irmãos, nunca o estudo fica a mesma coisa quando feito aplicado. Pode observar. Se você faz a aplicação do estudo no lugar, o mesmo estudo, se você for fazer em outro lugar, Deus sempre coloca coisas novas na nossa boca. Porque a palavra se renova. É o mesmo conteúdo, é o mesmo assunto, é o mesmo quesito a ser tratado, mas sempre com a renovação do Espírito Santo. Como sinal que essa palavra traz renovo espiritual sobre a nossa vida. Amém, Jesus? Glória a Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, teu lar, hoje e sempre. Fiquem com Deus, na paz do Senhor, e que Deus os abençoe. Amém?
E amém, Jesus. Graças a Deus. Ei, papai. Oi, meu amor. Olha. A tua